Estamos iniciando mais um podcast, a SIC Conexões, Empresa e Empresários. Seja muito bem-vindo. Eu sou Thaís e vou conduzir essa entrevista juntamente com o Marcos. Muito bom dia, um prazer imenso estar aqui participando desse projeto. E hoje nós estamos ansiosos, e muito felizes em poder contar aqui com a presença de um convidado especial que vai trazer toda a sua expertise e contar um pouco da sua história de empreendedorismo no Grupo I. Isso mesmo. Hoje a conversa é com o nome de peso do empreendedorismo local, Marcelo Marra. Marcelo é o gestor do Grupo Marra e tem sua trajetória marcada por visão, inovação e coragem para crescer. Tudo começou com a Conectilan, um provedor de internet criado para levar conectividade e tecnologia às empresas da região. Desde o início, Marcelo entendeu a importância da conexão e investiu fortemente na expansão da fibra ótica. Com uma gestão ousada e estratégica, ele rompeu barreiras com expansão para Palmas, onde tornou-se a única com cobertura 100% em fibra ótica na capital, e recentemente para Araguaína. Mas ele não parou por aí, diversificou os negócios e ampliou os pilares do grupo, entrando também para o agronegócio, onde se consolidou como referência no setor. Além disso, expandiu para o ramo de combustíveis, com 5 postos em Gurupi, todos com conveniência bem estruturados, marcando presença também no setor de alimentos e bebidas. Hoje, o Grupo Marra é um dos grandes destaques empresariais de Gurupi. Natural de Uberaba, Minas Gerais, Marcelo é formado em Ciências da Computação e possui pós-graduação na Unesp. Ele combina tecnologia com uma visão de negócio afiada. E sua história é um exemplo de como inovar, crescer e contribuir para o desenvolvimento regional. Marcelo, seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar o convite. Bom dia, obrigado a todos. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os empresários de Grupo I, Fico muito satisfeito pelo convite. Estamos aqui para contribuir, para incentivar os novos empreendedores, Bom, Marcelo, na apresentação eu vi que você é mineiro. E como foi a sua trajetória de Minas para Tocantins? Você pode contar um pouco para a gente? Ixi, você foi bem a fundo, Eu sou um mineiro falso, vamos dizer assim, um mineiro goiano. Na realidade, os meus pais vieram para Gurupi na década de 70, E nessa época o Gurupi era energia gerador, não tinha muito recurso, não tinha nada. Minha mãe grávida, minha mãe teve uma gravidez de risco, e basicamente ela foi para a terra natal dela, que ela morava antes, que era Uberaba, foi lá basicamente para mim nascer. Então eu fui mais ou menos 2 meses antes e fiquei 2 meses depois. E vim embora de Uberaba dentro de um carrinho, acho que foi dentro de um Fusca, que a gente veio na época, de volta para Gurupi. Então os meus pais estavam aqui desde a década de 70. Mas eu me considero mineiro porque tanto pai, tanto mãe, tantos avós de ambos os lados são da região de Minas. Então a minha cultura totalmente foi a cultura mineira, Então eu me considero mineiro por afetividade, Na carteira de identidade é mineiro e tem a cultura mineira do sangue. Mas basicamente nunca morei em Minas, De um modo geral. Depois convivi muito com meus avós, indo pra lá e tal, ia mais a base do passeio, mas me considero um mineiro, vamos colocar assim, um mineiro tocantinense, Era goiano antes, e agora o tocantinense. Mas o pessoal tem uma visão bem interessante, Que a melhor comida é naquela região entre Goiás e Minas, E foi na região que eu fui criada, Porque depois a minha família dos meus pais me mandaram para Itumbiara, que é na divisa de Goiás com Minas. Então eu tô na melhor região do país. Então sou considerado as duas culturas aí. Muito bom. Marcelo, e já partindo um pouco então para a parte dos negócios, como que surgiu a ideia da Conectilan? A gente, como na apresentação, viu que você é formado, em Ciências da Computação. Isso tem a ver com a escolha ou foi uma escolha através de oportunidade de negócio? Conta para nós um pouco como é que iniciou essa trajetória. Bom, para mim te contar essa história, eu tenho que voltar uns 20 anos atrás, da inauguração da Conectilan. Então, sim, a história nossa é bem interessante. Eu lembro quando eu fiz meus 15 anos de idade, em 1995,
a moda do nosso grupo de amigos, do nosso grupo de relacionamento, era os pais mandarem os filhos para a Disney, né? Naquela época, custava em torno de R$ 2.000 uma viagem para a Disney, né? Hoje está totalmente diferente o preço, né? Mas só para você ter uma comparação. Uhum. Então, alguns primos meus, amigos, não sei o que lá, levaram seus filhos para a Disney para conhecer. E nos meus 15 anos, a ideia, sem a dúvida, veio essa. É Disney ou não é Disney? Vai para Disney ou não vai, né? E eu optei em não ir para Disney, né? Eu optei em pegar os R$ 2.000 naquela época e comprei um computador. Com meus 15 anos de idade, meu pai falou que eu queria um computador. O computador custou basicamente R$ 2.200, ou seja, foi R$ 200 mais caro para a viagem para Disney, né? Então, nos meus 15 anos, eu comprei um computador e fui. Por que eu comprei um computador, né? Então, assim, a família, pro lado da minha mãe, que é a família dos Marras, né? É uma família que é voltada na área de tecnologia. Então, o irmão da minha mãe, a minha mãe, inclusive, e o meu tio, são tudo na área de tecnologia. Trabalharam na Embratel, na época, né? São todos pessoas na área de tecnologias e eletrônicas. Então, quando eu visitava meu tio, tinha computador na casa dele e eu brincava com os computadores, os joguinhos que tinha, algumas coisas, interagia. E meu tio tinha um laboratório de eletrônica dentro de casa, então eu convivi com isso. Então, os primeiros contatos, no caso, foram familiares. Familiares, entre os 10 e 15 anos. Então, a família nossa, ela vem com um método de tecnologia já de bastante tempo, na parte de eletrônica. Eu gostei disso, e nos meus 15 anos eu falei que era um computador, né? Então, basicamente, começou essa história do computador. Eu comecei a primeira coisa que o computador chegou, eu comecei a mexer com ele, desmontei e não conseguia montar. Sobrou peça, como se diz aquela estratégia bem correta, né? Você desmonta, depois dá para montar dois, né? Sobrou peça. E nisso começou, né? Eu comecei a procurar, né? E nós temos até nesse momento, nessa época, tinha um rapaz aqui no Grupi, que ainda tem aqui até hoje, que é o Wilton da Futuro, né? Da Futura Informática, né? Ele tinha ali na Rua 4, um escritório de manutenção, ele tinha parte eletrônica, e eu cheguei lá para levar meu computador para arrumar, recém-novo. E levei meu computador e falei assim, você arruma esse computador aqui? Não, mas eu quero uma comissão, eu quero ver você arrumar. Falei, mas como assim, Fernando? Só deixa o computador aqui, você deixar eu entrar aí para dentro, deixar ver se eu quero aprender, eu quero ver. E nisso eu entrei para dentro e comecei a ver ele mexer com aquilo lá. E nisso tinha outros computadores de outros clientes dele lá e tudo, e eu comecei a aprender, a mexer, e eu saí do colégio, e em vez de ir para casa, não se diz outro, a menina atendada, eu ia para lá. Eu entrava lá para dentro e ficava lá. E de um modo geral, né, vamos pensar assim, trabalhava lá com ele, né, assim, fazia as coisas, empenhando e fui estudando, e fui me dedicando e tendo conhecimento. Arrumava as coisas, discutia, né. Naquela época a gente não tinha o acesso à tecnologia, muita coisa, né. A gente consultava a Barça, né? Consultava na época, né? Então não tinha a Barça do computador, né? Então a gente tinha que desenvolver mesmo, correr atrás de informação. Mas, mediante isso, fiz meus 16 anos, e logo com meus 16 anos eu já fui um pouco de destaque nessa área de computação. Tinha uma empresa, um grupo chamada Digitec, né? Que era sendo um xará dele também, do Marcelo. Um cara muito bom de tecnologia, era, assim, traz muito estudioso também, a gente se aproximou, tudo organizou, eu fiz um curso lá com eles, e depois eu comecei a dar aula na Digitec. Então eu dei aula nos meus 16 anos, comecei a ser professor de informática lá, né, com meus 16 anos. E isso foi um pouco da história minha na área de tecnologia, né? Quando eu cheguei fazendo meus 17 anos, vem a ideia da faculdade, de você terminar o colegial na época, né? E vai fazer o que na faculdade? Eu, pesquisando, né, queria a faculdade de ciência da computação. E comecei a pesquisar. Por incrível que pareça, não tinha nenhuma faculdade perto aqui. Foi quando a gente foi, bati a tecla dedicada que eu queria, isso e tal, e chegamos aí fazer uns vestibulares, a maioria deles foram em São Paulo, nem em Goiânia não tinha na época muitas faculdades, tinha uma faculdade só na área acho que era até de informática, se não me engano, e fiz alguns vestibulares e passei nessa faculdade lá em Marília e fui para lá em 1998. Comecei a fazer a faculdade lá em 1998. E desde quando eu fiz a faculdade, desde quando eu estava no meu período de faculdade, sempre me empenhando lá, no processo lá, eu sempre gostei da área empresarial.
Então, meu sonho era algo empresarial, algo que me despertasse no empresarial, né? Trabalhei dentro da faculdade, tive o meu empenho dentro do processo educacional lá, fiz os meus estágios dentro da faculdade, e logo quando eu formei, né, a gente faz a formatura lá em dezembro, né, então já em dezembro eu já estava empregado na própria faculdade como um aluno de referência lá que teve. Então aí trabalhei lá por mais uns 3 anos, dentro da faculdade, onde eu fiz minha pós-graduação, é, e trabalhei lá trabalhei dentro da faculdade, né? E dentro da faculdade, trabalhei, chegou um momento eu falei assim, eu vou voltar. Vou voltar pro Tocantins, avisei meus pais que eu ia voltar, e nenhum deles acreditava. Eu tava com um bom emprego, né? E tinha uma boa casa. Então, de um modo geral, é tudo que alguém, acho que mais ou menos espera, né? Ter um bom emprego e uma boa casa. E eu falei, não vou voltar para trás, né? E você volta para trás com nada, né? Porque lá, assim, até brincava lá ainda é, né? A energia lá é 110, aí aqui é 220. Então, você larga tudo para trás, literalmente, né? Então, você larga todos os seus coisas que você comprou, que você conquistou dentro da sua casa, você larga tudo para trás, pega só a sua roupa, põe dentro do carro e volta. Literalmente, você volta, né? E voltei para cá. Iniciamos um trabalho no Grupo Messias, né, que tinha na época aqui, tinha o Hipernorte, né, e que eu trabalho com eles, tinha os supermercados, depois fomos para a faculdade ali, chegamos a dar aula da faculdade, e em 2003 eu falei que nós vamos montar a nossa empresa, a Connect Lan. Então, todo empresário de sucesso, a gente monta, né, um negócio e a gente tem medo também, né. Então, acho que, se não me engano, em 2002, chegamos a montar, alugar uma sala aqui, iniciar o processo, e um dia à noite em casa eu falei, não, acho que não está na hora ainda. Né? Fomos até o local lá e desistimos do aluguel, desistimos das coisas, eu tinha comprado antes móveis, não está no aluguel não, bateu aquele frio com a barriga, né? Fez, não, acho que eu vou continuar lá dentro da faculdade, dentro do meu trabalho aqui mesmo, na parte de empregado. E depois de um ano, falei, não, foi, Carol, desafio. Agora tá na hora. Um ano depois. Experiência zero, né? Vamos pensar assim, nada, não mudou nada dentro de um ano. Mas foi, acho que estava mais maduro, a mente estava mais madura. E iniciamos um trabalho em 2003 de iniciar o processo da Connect Lan. Connect Lan entrou no processo, né? Respondendo a sua pergunta agora, né? Então a Connect Lan entrou com o trabalho de atender, né? De trazer o conhecimento que a gente conseguiu pegar em São Paulo, na parte de trabalho, na parte de equipamentos, na parte de integração de sistema, né, e trazer para cá. Então a gente veio com essa ideia, a gente começou a atender algumas empresas aqui em Gurupi, né, a gente atendeu o grupo FOMAF, que tinha aqui, atendendo a papelaria Comeio, que eram os grupos que tinha na época, que precisava de tecnologia, né? Então a gente tinha um grupo Messias que nós passamos a prestar serviço para ele, depois entrou para o grupo Adesivo. Então era serviço também? Na realidade, quando a gente entrou em 2003, a gente só basicamente prestava serviço, né? Existia, porque nessa época a legislação nossa tinha um monopólio das operadoras, né? Não tinha legislação aberta para iniciar um provedor por internet, né? Então não tinha essa questão aí. Então existe o monopólio das operadoras, a parte de telecomunicações era na mão das empresas, que tinha basicamente, até parte de telefonia, né? Acho que o pessoal vai lembrar, mas só tinha Telegoiás na época, e depois entrou a Americel, né? Que virou Claro. Então existia um monopólio, a legislação não permitia a abertura de empresas privadas nisso, eram estatais, né? Então a gente foi, depois a legislação foi se alterando e nós fomos se adequando. Uma coisa assim que eu até gosto de fazer um comentário, quando eu fui em alguns locais, né? É uma coisa bem interessante, né? Que eu fiz uma faculdade, né? Fiz ela de 98 a 2001, né? E basicamente eu fiz a faculdade no disquete, né? Olha aí. Então eu levava os trabalhos no disquete para casa, depois trazia de casa para levar para o professor, né? Então você entregava o trabalho quando ele era e cabia um só. Você colocava o trabalho no disquete, né? Então, assim, a parte de internet era bem pouca. A gente tinha um laboratório lá que tinha internet, né? E a gente visitava esse laboratório de internet, o laboratório da evolução e não sei o quê, mas a faculdade é totalmente voltada para as partes teóricas e tudo. E hoje a gente trabalha totalmente voltado para a internet. Então a gente tem que, assim, estar sempre atento ao mercado e nos adequando,
né? Então, hoje, no nosso know-how maior, é parte de internet, de transmissão, de tudo. Então, ou seja, a gente nunca trabalhou com isso, né? Nós nunca estudamos especialidade, né? Vamos pensar assim, isso em qualquer curso, eu acho que a legislação vai se evoluindo e você vai se adequando, né? Então, eu comento isso muito. Faço para pessoas, que a pessoa acha que tudo isso que a gente faz hoje, a gente aprendeu lá na faculdade. Você é formado, você sabe isso. Então, assim, a gente tem que nos adaptar talvez você faz uma segunda faculdade, depois você termina aquela, né? Você faz uma outra faculdade depois. Então agora a gente entrou nisso aí, ajudou com esse trabalho, né? De atender as empresas, de trazer conectividade e interconexão interno, né? As empresas basicamente quase não tinham internet, né? O uso de internet era bem pouco antigamente, né? Então não tinha isso, não era tudo muito online, né? Era tudo mais no mundo offline, né? No caso, a Conectline iniciou com um sistema para empresas, né? Na realidade, até a gente nem tinha um sistema, a gente dava suporte ou a retaguarda do sistema. Entendeu? Então a gente não tinha um sistema. Eu não tinha entendido. Ele é serviços, né? E depois migrou para... Olha só que interessante, ele começou realmente, né? Desde do tempo ainda nem tinha internet acessível como hoje. Também, assim, aproveitando, eu quero perguntar como foi essa transição agora para fibra óptica, né? A gente vê que você teve todo um processo desde o início, né? E agora, com essa transição da fibra óptica, como foi e como está sendo essa evolução? Então, né, outro desafio bem grande aí, né? Faz perguntas difíceis, né? Tem que voltar um tempo, né? Então, a questão, assim, eu acho assim, não a questão da fibra ótica, né? Eu vou contar a história aqui para a gente pegar como exemplo, para que a gente aprenda, né? E dar incentivo para novos empreendedores, né? Mas, assim, acho que tudo que você vai fazer existe um desafio, né? Toda vez que você projeta, que você idealiza algo, ele é desafiador, né? Você tem que romper aquelas barreiras, né? Igual para nós, um astronauta vai lá para a Lua, né? Ele vai se organizar, ele vai romper uma barreira, ele vai estudar, ele vai se dedicar, ele vai romper a barreira dele, pessoal, física, né? Do espaço, então, e vai ali se desafiar, né? Então, acho que o empresariado não é diferente. Ele vem para você tem que romper as barreiras. Então, como é que foi o processo de fibra ótica, né? Então, assim, da gente utilizar isso, né? Fibra ótica é uma tecnologia já bem popular, bem, assim, um pouco já antiga, né? De um modo geral. A fibra ótica tinha um problema, basicamente, né? Ela era um processo que interligava ponto a ponto. Então, você saía num ponto e chegava num outro ponto. Então, como é que você ia levar a fibra ótica para a residência? Então, se eu tenho 1000 residências, eu teria que ter 1000 pontos na minha estrutura central para chegar em 1000 residências, né? Então, sim, ficava totalmente inviável. Então, o pessoal utilizava as fibra ótica para interligar cidades, né? Interligar grandes empresas. Então, era algo com acesso mais limitado, um custo mais alto, não sei. Você vai interligar uma cidade na outra? Interessante. Você levava de um ponto da cidade até o outro ponto da outra cidade e interligava todo aquele trabalho. Isso é uma característica que era do processo da fibra ótica, né? Então, quando a gente vinha, né, voltando um pouco atrás, para não ter um pouco de confusão, então a gente veio um trabalho, né, de prestar serviço para as empresas, né, dessa parte de conectividade interna das empresas, né. A legislação foi se alterando, né, e o governo permitiu pessoas privadas, né, pegarem autorização com o governo e virar um provedor de internet, né, virar um SP lá, fornecer acesso à internet. Nesse meio tempo, a gente começou a trabalhar num processo de conectividade por via rádio. Com a questão de custo, de investimento, né, teve um boom no país todo, nos provedores via rádio, que era conectividade, que as empresas, as estatais tinham a detenção dos cabos metálicos, né, que era da época, então tinha as questões das ADSL que eles utilizavam, e a gente entrou como uma operadora espelho, né, uma segunda opção que o cara tinha, que era via rádio. Então nós entramos nessa, que era o produto que tinha na época, com essa autorização do governo. Nós entramos e trabalhamos com via rádio aqui. Eu me lembro, acho que a via rádio era antena em cima da casa. Tinha antena em cima da casa,
justamente tinha as torres, inclusive lá na Conexão ainda tem uma torre, se você olhar lá, ela tá toda limpa, não tem nada mais. Eu até pedi para arranca essa torre, não, deixa ela aí pra história, né? Tá lá pra gente lembrar que um dia nós utilizamos ela. Hoje, basicamente, não utiliza nada de torres, né? Tudo hoje é o poste, o subterrâneo, né? Então, vai. Então aí a gente participava de vários eventos na parte dos grupos hoje dos provedores, né? Tinha vários eventos. E lá por meados de 2008, mais ou menos, 2007, se eu não me engano, essa tecnologia de fibra ótica, ela se evoluiu. Eles conseguiam conseguir dividir a fibra ótica, de um modo geral, e dividir a fibra ótica. Ou, de um modo geral, hoje, um ponto que chega dentro da estrutura nossa, a gente consegue dividir para 128 cabos. Então, para me atender, basicamente, vamos pensar assim, num volume maior de casas, eu precisava ter poucos pontos dentro da nossa estrutura. E começou a ter equipamentos que conseguiriam fazer isso. E nesses eventos a gente conseguiu, o pessoal começou a trazer, demonstrar, né, esses equipamentos, né, em feiras e tudo isso. Só que isso na época era muito caro, né. Então nós começamos a namorar isso em 2008, né, 2009, 2010, né, começamos a fazer alguns namoros disso aí, 2011, a gente vinha e sempre tinha alguns eventos sobre isso. Só que o investimento era altíssimo, o acesso no cliente era alto, custava caro, né, então não era nada fácil. Mas a gente sempre é ousado e querendo fazer diferença, né. Porque aí a gente vai fazer aquela deverzinho de casa do empresário, né? Vamos pensar assim, toda vez que a gente tem que fazer alguma coisa, ou vai investir em alguma coisa, fazer uma pesquisa de mercado, né? Eu lembrei disso, né? O pessoal fala pesquisa de mercado, né? Então nós vamos fazer uma pesquisa de mercado. Eu falei, que bom, vamos pesquisar se o mercado interessa em ter fibra ótica, em ter um produto diferente, né? Sim, assado. Por incrível que pareça, deu uma pesquisa de mercado, e nossa pesquisa de mercado deu 100% de não interesse. Não interesse na fibra ótica. Teve 100%. Custo. Assim, As pessoas não falavam do custo, as pessoas não tinham noção do que era. Eu não sei se a gente não soube fazer a pesquisa de um modo geral, mas a pesquisa até dentro de casa, dentro do âmbito familiar, todo mundo falou que aquilo era furado, não ia dar certo, o negócio é caro demais e tudo, né? E eu falo que depois o empresário tem que ter um pouco de sentimento, um pouco de coração, um pouco de amor pelas coisas que ele faz, né? E eu fui no amor, né? E foi assim, eu acredito nisso e eu vou nisso. Eu fui totalmente contra uma pesquisa, fui totalmente contra, e em 2012 a gente ativou o primeiro cliente no Tocantins, fomos a primeira empresa a ter fibra ótica dentro da casa do cliente, dentro da residência, né? Até tem um nome que utiliza que é FTTH, né? Que é Fiber to the Home, né? Que é fibra até a casa do cliente, né? Então a fibra ótica tinha até empresas, existiam outras empresas que atendiam fibra em empresas, né? Que era o business to business, feita empresa para empresa, mas até a casa do cliente não existia. Então nós somos a primeira empresa a instalar um ponto de fibra ótica na casa do cliente. Nós temos um projeto no bairro Nova Fronteira, aqui em Grupi, que era um bairro na época que tinha uma deficiência grande de instalação de internet, era um bairro nobre, e que a operadora na época, o Brasil Telecom, não tinha acesso à internet lá, era difícil. A gente tinha uma lenda de guerra, então nós ativamos como um bairro modelo ali. Então nós fizemos lá, tínhamos uma aceitação, e foi construindo rede, foi ativando cliente, custava caro para nós, custava caro para o cliente na época, né? Em 2012, a gente chegamos a cobrar R$1.000 numa instalação de uma internet da casa do cliente em 2012. E tinha alguns clientes que contratavam, outros achavam caro, outros falavam que tinha interesse e eu que baratear eu quero, e a gente foi evoluindo nesse processo. E isso iniciou o processo de fibra ótica, né? Então, nós estamos aí em 2025, né? Se você pegar 2012, já estamos com 13 anos, né? Mais ou menos, 13, 14 anos, que tem esse produto instalado, né? A rede de 2012, ela está aí instalada, funcionando no perfeito estado. A gente vê a durabilidade do produto de fibra ótica, né? Que ele tem a durabilidade, a tecnologia da fibra ótica, ela vem aí hoje realmente a evolução sem dúvida nenhuma na parte de telecomunicações nossa, né? Hoje o mundo de telecomunicações não vive sem a fibra ótica. Com certeza nós estamos fazendo esse podcast aqui, né? O pessoal deve estar assistindo pelo celular, deve estar assistindo em casa, no computador, na televisão. Obrigatoriamente passa por uma fibra ótica para chegar até eles, né? Com a rede de alguém, pela rede da Conexão, uma rede de um outro parceiro.
Então isso chega numa fibra ótica. Então hoje a gente não consegue pensar nada hoje dentro da área de tecnologia, hoje, acho que nem que seja tecnologia, até na área alimentar, vamos pensar assim, o alimento em si não passa, né? Mas alguma integração do alimento, né? Alguma gestão do alimento, ele passa pela fibra ótica. Então não tem jeito. A fibra ótica hoje está comum e é uma evolução. E é uma coisa interessante que não tem perspectiva de vir um outro produto para substituir ela. Não tem, né? Não O 5G. Não tem assim, não tem um outro produto que substitui. A gente fala de 5G, mas o 5G, por exemplo, fazendo um comentário mesmo, o 5G atrás dele tem fibra ótica. O 5G, ele tá aqui, porque é só na torre, né? Só para você entregar o celular. Mas atrás dele, né, ele tem fibra ótica. Então, ou seja, nós tivemos uma evolução, só fazer um comentário rapidinho, tivemos uma evolução que era um cabo metálico, né? Então, antigamente era tudo um cabo metálico, o telefone era um cabo metálico, você ia fazer uma conectividade era um cabo metálico, então tudo era na parte dos elétricos, né? Os cabos metálicos elétricos. E veio a evolução para a fibra ótica, né? Aí você vai dizer, existe outro produto, outro tipo de cabo, outro tipo de transmissão que está substituindo a fibra ótica? Não consegue ter estudos. E eles falam, né, e eu vivencio isso, que a fibra ótica não tem limite. Né? Existem uns estudos que falam que a fibra ótica não tem limite. O limite da fibra ótica é o equipamento que está instalado na ponta dela. Até um pouco sobre isso, Marcelo, uma vez que eu soube, até queria que você confirmasse, esse cabo, para esse sinal chegar até as casas, ele tem que ser cabeado mesmo, ele é físico, que um dia eu parei para pensar, falei, cara, você já pensou o tanto de fio, de fibra ótica que tem que ser distribuído aqui, seja postes ou subterrâneo, e tem que ter isso mesmo, né? Na realidade, ele é fisicamente conectado. Né? Então você tem, se você chega uma fibra ótica na sua casa, ela fisicamente, ela sai dali e vai até um ponto central, né? E vai para um ponto central que faz a concentração disso. Após ele chegar nesse ponto central, aí pode sair uma fibra, por exemplo, um exemplo assim, básico, né? Por exemplo, nós temos toda a carteira de cliente nossa de Gurupi. Então, para casa do cliente sai uma fibra e ela chega fisicamente lá na Connect LAN. Dividida, vamos pensar o processo inverso, da Connect LAN para a casa do cliente. Então sai uma fibra da Connect LAN, ela se ramifica até 128 casas. Então uma fibra que sai da Connect LAN eu consigo atender 128 pontos. Aí para me atender mais de 128 pontos, eu saio uma outra fibra da Connect LAN e atendo mais 128 pontos. Então, você faz uma conta aí. Então hoje quase todas as casas do Gurupi hoje estão conectadas na Connect LAN. E essa fibra, ela está sendo através, você disse que tem duas formas, que é nos postes e subterrâneo. Qual que é que você está utilizando nos postes? Hoje utiliza um mix de produtos, de estrutura, né? Utiliza subterrâneo, temos pedaço dela subterrânea, tem pedaço delas aérea, tem postes com a companhia de energia, tem postes privados, então isso é normal. Só pegar um comentário do Marcos ali. Então assim, então vem essa fibra, né, ela chega num ponto, ela chega lá na Connect LAN. Então chegando em várias fibras. Aí da Connect LAN sai uma única fibra, por exemplo, e leva até um grande centro, São Paulo, alguma coisa, e nessa única fibra chega lá e conecta todo mundo. Então, o Gurupi inteiro sai numa única fibra e chega em São Paulo. Olha. Né? Então, assim, ela tem essa característica, né? É um produto bem desenvolvido, né? Assim, que basicamente, se você pegar a fibra instalada há 20 anos atrás, a mesma fibra roda os mesmos equipamentos hoje. Que ela não teve evolução nenhuma no processo de construção dela. É a mesma fibra construída de 20 anos atrás até hoje, a mesma fibra, utiliza os mesmos equipamentos. Você vai mudar somente o equipamento na ponta. Então, a fibra que chega lá na sua casa, dizendo, ela chega lá com 500 megas, com 800 megas. Amanhã vai chegar com 5.000 megas. Pode. Eu vou só trocar o seu modem e trocar o equipamento que nós temos na ponta e a fibra é a mesma. Entendi. A fibra é a mesma. Então, o que acontece? Não tem uma evolução do cabo. O cabo é o mesmo construído, né? Desde quando ele foi desenvolvido, ele é o mesmo. E não teve um novo release do cabo, entendeu? O que quer dizer? Não teve um novo release do cabo, o cabo é o mesmo. E não tem história, então o pessoal, os especialistas falam muito que fibra ótica não tem limite. Eles não conseguiram chegar no limite da fibra ótica, para que eles consigam estudar nova tecnologia. Então o limite está meramente no equipamento. Né? Como se fosse o seu celular, esgotar a memória, você vai lá constrói um celular com mais memória e ela suporta aquilo lá.
Então, basicamente, hoje nós temos uma gama de equipamentos aí de alta capacidade que usa a mesma fibra que a gente tem instalada de 20 anos atrás, 15 anos, 30 anos atrás que tiver instalação de fibra aí. A grande questão é que popularizou, ficou barato, né? Então ficou mais acessível e a tecnologia veio para todos ali. Então hoje é muito difícil, hoje uma população, um ser humano, ele não utilizar uma tecnologia que passa por fibra ótica, né? E está construindo cada vez mais redes de fibra ótica para atender essas tecnologias aí. Basicamente é isso. É só complementando a minha pergunta anterior, né, que seria uma continuidade, eu perguntei qual seria a modalidade que vocês usam, porque a gente vê alguns acidentes, né, de fibra, acho que essa é a fibra ótica, alguns acidentes até com motoqueiros, com pedestres. Assim, como que você lida com esse equipamento de segurança para evitar esse tipo de acidente, tanto um acidente que pode acontecer na rua, como também com a sua equipe, para adaptar com essa tecnologia, que a gente também vê alguns acidentes até da equipe que trabalha. Vamos voltar atrás, porque assim, é só para a gente entender, né? Eu gosto sempre de dar uma explicação. Então nós temos hoje a fibra ótica e temos o cabo de fibra ótica. Né? Então a fibra ótica basicamente é aquele fiozinho de cabelo que fica dentro do cabo, né? Então você tem cabos lá com uma fibra, com 2 fibras, com 3 fibras, com 4 fibras. Nós temos cabos lá com várias fibras, né? De acordo com o cabo. Então nós temos a fibra, então a fibra ótica em si é a mesma até hoje, entendeu? Que é aquela fibrinha, aquele fiozinho de cabelo, para quem não viu depois, que é bem super interessante, que ele fala, por que ele chama fibra ótica? Ele transporta luz, né? Então o meio de comunicação dele lá interno é luz. Então ele transporta a luz. E depois você tem o cabo, porque ele é um fio muito fino, né? E ele leve, fino, né? E ele precisa ter uma coisa que protege. Então a roupa dele, né? Agora a gente tá com roupa aqui para proteger o nosso corpo. Então a fibra ótica ela tem a roupa dele. Aí você tem 2 tipos de roupa. Você tem a roupa que vai para a praia, tem a roupa que vai para o calor e tem a roupa que vai para o frio. A fibra ótica é do mesmo jeito. Então você tem uma roupa mais forte, que você pode pôr a fibra dentro do mar, para fazer uma fibra submarina. Você tem uma roupa lá que é o cabo, que é você pôr ela subterrânea. Então a gente troca a roupa da fibra. Né, basicamente para a gente entender que é a construção dela para proteger do ambiente que ela vai ser instalada. Então hoje o que acontece? O mundo vinha de um processo de cabo metálico, que é um cabo pesado, um cabo difícil de se manusear, não tem longas distâncias. Então hoje assim, a telecomunicações nossa, é muito antiga, né? 1970, alguma coisa já tinha, 1950, né? Teve a transmissão da Copa do Mundo em transmissão. Então usava par do metálico, né? Então já existia isso. Equipamentos muito grandes. A fibra ótica veio. Então a fibra ótica, um cabo de fibra ótica hoje, ele é muito leve. Ele é muito leve. Então existe hoje normas para estar instalando, né? Para estar colocando nos postes, no subterrâneo, existe equipamentos de segurança para estar colocando isso lá. Então isso pode ficar ali tranquilo, que tudo existe a sua norma e a sua norma de instalação. Acidentes acontecem? Acontece. Tem um acidente de trânsito que acontece, uma bola bate num carro, o carro bate no outro carro, pode acontecer, o carro bater num poste, esse fio descer, né, o poste quebrar, por algum motivo, ou alguma coisa vai fazer a pessoa no poste, o cara se arrebentar o equipamento de segurança que está lá, esse fio acontecer, pode acontecer. Inclusive nas próprias motos também tem equipamentos de segurança, de linha de pipa, de todo o trabalho. Se todo mundo utilizar o equipamento de segurança, a gente consegue ter todo mundo utilizar o nosso meio de forma organizada, né? Então isso é bem interessante. Eu acho que não existe nada no nosso ambiente que é totalmente seguro, né? Então ele tem os riscos dele. Mas eu acredito hoje que comparando com os carros de antigamente, hoje nós estamos muito além disso. É um carro muito leve, muito fácil de instalar. Então assim, você tem assim 1000 vantagens sobre ele. Entendeu? 1000 vantagens sobre ele em relação ao que nós temos anterior, que eram os cabos metálicos. Mas tem as suas normas, tem toda a legislação para isso, para que consiga ter o máximo de segurança, o máximo de segurança para a população em si. Mas tudo é passível de ter um problema. Não vou dizer que é 100% que não existe o problema. Existe, mas atendendo às normas você consegue minimizar isso de uma forma bem satisfatória. Beleza. Marcelo, e a gente ouviu muito sobre fibra ótica, sobre Connect LAN.
né, essa história sua aí do empreendedorismo desde da base mesmo, mas a gente hoje, né, te vê também como um empresário de destaque em outras áreas, né, do agronegócio, a área de combustíveis, energia, suprimentos alimentícios. E se tratando de agronegócio e combustíveis e energia, eu só queria saber, você contou essa trajetória dentro disso, e no agronegócio e no combustível, como é que é essa virada de chave, como é que você, como que hoje você está dentro desse negócio, através de quê? Mais específico assim, o que não, agronegócio por isso e combustível por isso, só para a gente ter uma noção de diversificação, como é que você pensou nessa transição? Algumas coisas não é amiga da outra, né? Não é amiga da outra, exatamente. Não faz parte, né? A pessoa da tecnologia, geralmente ela não está assim, diretamente, quem produz tecnologia não está geralmente no agro, ele é consumidor de tecnologia, mas ele não é o cara. Agora, não, eu sou da tecnologia e eu também sou do agro, então conta aí um pouco disso pra gente. Eu acho que assim, é uma coisa bem interessante essa pergunta que você me faz, eu escuto ela todo dia. Que loucura é essa que você foi fazer? O que você foi fazer em tal segmento? O que é isso? Me explica. E aí é bom, né? Eu acho que até consegui isso agora, ainda que chegar aqui para entrevista, ele perguntou, e aí, tá dando certo, né? Bom mesmo, né? O mais combustível e tal. Mas assim, a gente gosta antes de voltar, né? Eu acho que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, algo que te movimentou atrás, né? Então, assim, eu falei com você na parte de tecnologia, falei um pouco da família, da parte da minha mãe, né? Que é justamente os Marlon ali, né? Que era sempre muito envolvido na parte de tecnologias, né? Bem interessante. Sou apaixonado pela parte tecnológica, gosto muito, acho super interessante as evoluções tecnológicas que existem no mercado, as mudanças, né? E na parte do meu pai, eu tinha um avô, né? Que eu tive bastante contato com ele, que ele era um cara muito tecnológico também. Ele era um cara do agronegócio, né? Meu avô não tinha muito estudo, né? Ele aprendeu a ler no jornal, basicamente. Então, assim, aquele pessoal, era poucos que estudavam, né? E meu avô foi desafiador, né? Foi também um louco na vida dele, né? Por exemplo, ele mandou os filhos estudarem, né? Por exemplo, naquela época, e onde mandava todo mundo em volta dele falar, você é louco mandar esses filhos estudar fora, né? Foi onde meu pai saiu do interiorzinho de Minas ali, né? E estudar em Uberaba, né? Ele foi estudar em Uberaba, meu pai formou em Uberaba, conheceu a minha mãe lá e aquela história que eu contei no início lá, né? Então ele foi considerado um louco na história, né? Então meu avô, por incrível que pareça, como tinha aqueles... Hoje, um dos grandes sentimentos que eu tenho, que eu teria vontade de falar assim, o que você teria vontade de voltar atrás, né? Eu gostaria do meu avô estar nesse mundo tecnológico hoje, né? O meu avô veio a falecer em 2004 e a tecnologia não estava um bom ainda, né? Não tinha um smartphone, né? Não tinha essa internet, essas coisas, mas o meu avô, ele tinha o Motorola, o Nokiazinho lá, né? Aquele celularzinho pequenininho, então assim, da família foi o primeiro a ter. Né? Então, assim, filho, neto, ninguém teve, ele tinha. Então, eu trazia tecnologia para ele, né? Meu avô tinha rádio amador, conversava de uma cidade para outra, para falar sobre plantação, né? Então, assim, meu avô teve a evolução tecnológica, ele usou tecnologia no agronegócio dele. Veio da parte de agricultura familiar, né, de agricultura mesmo, da pecuária, né, de plantar, de tudo isso aí. Então, o meu avô era cedo do Globo Rural, da revista do Globo Rural, ele lia 3 jornais, né, ele lia o Estadão, Folha de São Paulo e o Popular. Então, ele lia todo dia. Ele adorava chegar no domingo para ler o caderno do Popular que tinha de fazenda, né, do agronegócio, né, tinha um caderno popular que vinha só aos domingos, levantava cedo para ver o Globo Rural, né, então eu lia muito isso. E tudo que tinha de tecnologia, de um modo no agronegócio, ele trazia, né, então ele ia lá, desenvolver uma semente nova que faz tal coisa, ele entrava em contato, trazia a semente e plantava na fazenda dele, né, então ele usava um pouco da tecnologia, ele era um pouco desafiador nisso. Então, essa história, a família minha pro lado o meu pai era bem voltado na área da pecuária. Meu pai veio para cá, inclusive, na década de 70, justamente para trabalhar com fazenda, com todo esse trabalho nisso aí.
eu vim, né, na parte de tecnologia, veio me envolvendo, chegou um momento dentro da Connect Lan que os negócios começaram a dar uma estabilizada, e eu percebi algumas dificuldades com meu pai dentro das fazendas, né, ou seja, um método um pouco mais antigo, uma coisa assim, um método tradicional, né, e eu cheguei a comentar que a gente precisa dar um boom nisso aí. Né? Então, a parte do agronegócio hoje vem de um trabalho familiar. Hoje, basicamente, as unidades que nós temos de pecuária, ela vem da parte familiar, né? Então, a gente veio trazendo isso aí, eu vim num trabalho de parceria com meu pai, e a gente está organizando isso. Então, meu pai agora, graças a Deus, tem meu pai vem pra gente ainda, mas está já meio querendo se aposentar, mais calminho, já está mais quieto, já está passando as coisas mais para frente. Então, eu assumi isso por volta de uns 10 anos atrás, essa parte da pecuária e vem conhecendo, né? Eu acho um negócio super interessante quando a gente fala isso, né? E quando eu decidi isso com meu pai, e a gente assumir e trabalhar um processo de parceria junto, eu falei, primeiro eu quero me dedicar a estudar. Então eu fiquei um ano na minha vida, basicamente, dedicando a estudo da parte de pecuária. Então eu visitei mais, acho que de 50 propriedades dentro do estado do Tocantins e Goiás, atrás de conhecimento e de estudos. Então eu fui juntando um pouquinho de cada coisa. Depois de um ano, hoje aí eu construí um projeto na minha cabeça. O meu projeto é esse. Depois de um ano de estudo. E a gente vem executando esse projeto gradativo. Então, de um modo geral, quem conhece na parte nossa de pecuária, e se você for olhar lá hoje e perguntar alguma coisa para mim, parece que eu projetei há 10 anos atrás. Só que eu executei esse ano. Só que eu executei ano passado, né? Então a gente criou um projeto na minha mente, não era um projeto escrito, mas era um projeto, uma perspectiva, e fui construindo isso e fui evoluindo. Tinha um medo do meu pai não aceitar essas ideias, né? E engraçado, em alguns momentos ele teve resistências em algumas coisas, a gente vai lá, convence, explica, e depois até as resistências que ele teve, ele mesmo adora usufruir do que trouxe de benefício. Né? E ele hoje é um defensor em divulgar algum benefício que ele teve, que ele era supostamente, ele estava assim, não, mas não vai dar certo, né? Então a gente veio, rompeu essa barreira de estar nessa gestão aí, e a gente vem fazendo algumas revoluções e entrou nessa parte da pecuária. Então a pecuária veio com a ideia um pouco familiar, né? Com essa estratégica aí, bem interessante aí, da pecuária entrou. Né? Então, O lado empresarial, né? com certeza. Transformou a fazenda em empresa. E baseado na sua história, o lado tecnologia veio da mãe, o lado pecuária veio do pai e o combustível. E o combustível veio da onde, né? Na realidade, assim, o combustível veio da onde, né? Na realidade, quando a gente começa a entrar no mercado empresarial, você acaba. Assim, quem tem vontade de entrar no mercado empresarial, com certeza já fez algumas leituras, né? Ou fez alguns estudos. Hoje basta abrir o celular, né? Em alguma rede social aí, que com certeza ele vai dar alguma dica empresarial para você, vai ter algum coach te ensinando alguma coisa aí, né? E o que eu acho engraçado é que esses cursos que tem na internet aí, né, que o pessoal fala, esses coaches, esses mercado empresarial, já fiz algum deles, fiz alguns presenciais, já fiz online, né? E não tem nada de reinventação de roda, né? A roda do empreendedorismo é a mesma, desde 1900 e bolinha. O cara tem que se dedicar, o cara tem que ter disciplina, o cara tem que estudar, dedicar, se atualizar para o mercado, é tudo sempre a mesma coisa. Você pode fazer qualquer coisa, o do A, o do B, o do C, eles vão dizer sempre a mesma linha de pensamento. É claro que você absorve uma coisa de um lado, uma estratégia do outro, mas se você for olhar o contexto geral, ele é isso, né? Então, uma das coisas bem interessantes do mercado empresarial é dizer que você não pode colocar os ovos tudo numa cesta só, né? Essa frase ela é bem famosa, né? Que você tem que dar uma diversificada, onde você tem um mercado que pode estar oscilando, ele pode estar num momento de dificuldade, o outro pode estar ajudando. Então, assim, é mais ou menos uma segurança mesmo do mercado empresarial mesmo. Então, assim, mediante essa estratégia, eu sempre pensava que eu tinha que ter um segmento diferente. E fui estudando e fui analisando. Em um sonho meu, né, vamos pensar assim, eu comentei, eu achei que seria interessante montar uma área de posto de combustível, achei interessante, tá, alguns estudos. E aí eu sonhei isso e comentei isso com um amigo, e esse amigo me trouxe uma oportunidade uma vez de estar adquirindo as unidades.
Nós adquirimos as unidades, que era do antigo Décio, né, que estava aqui na região. Chegamos a adquirir 3, depois adquirimos mais 2 e viemos trabalhando nesse segmento. Mas assim, e aí? Hoje o combustível, né? O pessoal vem fazer a pergunta para mim, né? É bom, não é bom? Dá certo, não dá certo, né? E eu acredito que eu aprendi muito. Foi um desafio, assim, espetacular. Eu aprendo todo dia. Eu acho que o posto de combustível conseguiu me moldar na parte de gestão, porque é uma operação muito apertada, uma operação que não pode ter erros, né? Qualquer errinho lá leva o cara à falência, né? Então é uma operação muito complicada, assim, um pouco mais apertada da questão da tecnologia. Claro que a tecnologia tem a sua responsabilidade, né? Que nós se para alguma coisa, o pessoal não consegue ficar sem tecnologia, tem tudo, mas ela é um pouco mais leve, né? A parte do combustível, a parte mesmo financeira mesmo, é muito apertada. Então a gente teve que nos aprender de gestão. Então tive que colocar de tudo um pouco da gestão que a gente aprendeu um pouco. Eu falo que eu aprendi muito mais com o posto do que o posto trouxe para mim. Eu acho que ele foi uma escola para mim. Então eu consegui aperfeiçoar. Foi quando a gente construiu isso, o grupo cresceu. A gente assustou com o crescimento, não é o crescimento financeiro, mas o crescimento de tanta responsabilidade, né? Que a gente tinha a questão de RH, a questão de gestão de pessoas, que a gente começou num processo de reestruturar. Quando eu me atentei, que eu tenho que reestruturar. Eu tenho que reestruturar, que não tem como voltar para trás, né? A gente diz, foguete não dá ideia, então vai para frente. Então a gente teve que nos organizar. Então hoje eu acredito que nós estamos passando um processo de transformação, né? A gente está com a ideia do Grupo Marra, que veio a ideia do Grupo Marra. A gente tem conseguido montar um centro administrativo, gestão de RH, gestão de pessoas, de treinamento. Então a gente começou a fazer todo um trabalho de retaguarda por trás enorme, né? Muitas vezes a população não vê isso, o povo não vê isso de fora, né? Mas, assim, vem acontecendo alguns resultados por fora. Então, você vai dentro da estrutura, você consegue sentir talvez um atendimento diferenciado, né? Está mexendo com pessoas, com treinamento. Então, é tudo muito difícil. Você treinar 2, 3 pessoas é fácil. Você treinar 30 com 40 é mais difícil. Aonde das 30, 10 está de atestado, 5 viajou, está de férias. Então, você tem que estar em volta disso, tem que estar atento com essas intérpretes do momento, né? Então eu acredito que eu aprendi demais. Hoje o posto ele veio para me fortalecer no processo de aprendizado, né? Ele fala que hoje uma das maiores escolas que eu tive foi a ideia do combustível, do posto, na parte de mercado, na parte comercial, na parte estratégica, no processo. Então ele veio para isso. Então acho que assim, por que veio o posto? Com a estratégia lá do estudo de gestão de administração. Diversificação, né? Diversificação no teu mercado. Não pode colocar os mesmos ovos na mesma cesta. Na mesma cesta. Então, de um modo geral, coisa lá de trás que vem do empresariado falando sobre isso. E veio, tá aí, nós estamos hoje atendendo hoje com 5 unidades do posto de combustível, né? Nós estamos tem ação com conveniência, estamos iniciando agora o processo de reforma, estamos reformando uma unidade, vamos reformar outra. Tem bastante coisa interessante. E o grupo cresce, o grupo vem, o grupo estrutura, né? E parece que corre na veia, né, o empresariado. Então, quem é empresário, quem tem essa vontade na veia, não para, né? Eu falo assim, a gente sempre tem vontade de inovar, sempre tem vontade de trazer coisas novas, de fornecer coisas interessantes para os nossos clientes, né? Então, a gente vem sempre pensando. Uma estratégia assim, bem interessante que eu falo, eu dou dicas, né, bem interessante. Eu acho que quem quer empreender, quem quer entrar nesse mercado, você tem que ter, tipo assim, eu falo muito interessante isso, você precisa ter 3 sonhos, né, realizáveis, claro, né, você tem que ter 3 sonhos ou 3 vontades no seu processo. Uma vontade de ser realizada daqui 6 meses, né, uma vontade de ser realizada com prazo de 2 anos e uma com 10 anos. Né? Então você tem que estar sempre que você está ali vivo no processo, você tem que ter 3 projetos de vidas. 6 meses, 2 anos e 10 anos. E esses projetos você anota, como que você deixa só guardado? Você tem que ir lá no caso do meu travesseiro e ver, ele está tudo anotado no meu travesseiro. Vamos trazer esse travesseiro, deve ter cada coisa. Tudo na minha cabeça. É o melhor momento de você pensar nisso, eu vou dizer, fazer uma viagem sozinho. Fiz muitas viagens que eu fui para Palma sozinho, dentro do carro.
Cabeça a mil. O melhor jeito é isso. Então, quando você tá ali sozinho no seu momento, dormindo em casa, com sua cabeça no travesseiro ali, ou fazendo alguma viagem de trabalho, não importa, sempre você vai estar viajando alguma coisa no momento sozinho, né? A viagem de Palmas acho que foi a que mais pensou, né? Eu já pensei tanto quando eu ia daqui para Palmas, né? A gente vai daqui para Palmas com várias estratégias comerciais, empresariais, tudo, né? De eu chegar e errar o caminho. Nossa. Eu chegar em errar a entrada, de eu passar ali na entrada de Aliança, por exemplo, tem a entrada de Fátima. Eu passar na entrada de Fátima, eu falo assim, só tem Paraíso agora. Se eu errar, eu vou parar aqui agora ainda, né? Tem que voltar para trás. Então, de você errar o caminho, de tudo que você pensa, tudo que você entra ali no seu inconsciente. Então, você tem que sonhar. Você tem que sonhar 10 anos, tem que sonhar tudo. Então, tudo que a gente tem, assim, hoje, de um modo geral, eu falo assim, que o grupo hoje, nos meus melhores sonhos, eu não sonhei do tamanho dele, eu não sonhei que ia ser isso e tudo, né? Eu sempre sonhei grande, sempre sonhei em desafios, né? Sempre tive muita disciplina nas atividades, né? Regularidade nas atividades. Eu vejo que a gente tem muito que melhorar ainda, né? Se você for elencar hoje aqui, se me dá um papel, elenque suas qualidades, eu vou elencar bastante, elenque os seus defeitos. Eu sei todos os meus defeitos. Eu sei todas as minhas falhas e eu sei que eu tenho que trabalhar todas elas, entendeu? Então, assim, talvez a pessoa fale assim, tal coisa, o senhor está com problema, não sei aonde, eu, infelizmente, talvez assim, eu sei dela. Mas muitas vezes, talvez você não tenha condição de melhor, de resolver ela naquele momento, né? Assim, depende de algum investimento, de alguma estratégia, talvez depende de pessoas para pensar, mas a gente sempre sabe, né? Sou um pouco conservador, né? Apesar de todo esse desafio grande aí, eu sou muito conservador, eu me considero conservador, eu me considero arrojado, certas outras pessoas, né? Mas eu me considero bem conservador. É bem interessante. Entendeu? A gente não faz pergunta porque responde. Mas enfim, quando eu falei pro seu Raimundo que a gente ia entrevistar você, ele falou assim, faz uma pergunta lá. Raimundo é o presidente. Da Digitec. Quando eu trabalhei na Digitec, o Raimundo era colega de trabalho comigo. Aí ele falou assim, faz uma pergunta lá. Por que a diferença do preço da gasolina pagando no dinheiro e passando no cartão, né? Só falar do Raimundo, né? O Raimundo era, não sei nem se o pessoal sabe, ele é conhecido como Tio Rai, né? Tio Rai, né? O Raimundo trabalhou comigo lá na Digitec. Essa história que eu contei da Digitec, ele fez parte dela. Na realidade, estratégia. Na realidade, essa questão é uma legislação que nos permite, né? Se eu não me engano, eu acho que foi até o Bolsonaro que editou essa medida e foi aprovada, que é mudanças de preço conforme forma de pagamento, né? Então você pode ter uma mudança de preço conforme forma de pagamento. Mas, respondendo a sua pergunta, né, da questão do preço, né, do seu Raimundo, né, puxar a orelha dele. Mas assim, eu acredito que se você olhar uma tendência do mercado, né, mediante essa medida que o Bolsonaro, se eu não me engano, foi o Bolsonaro que criou, né, essa mudança de preço. Antigamente tinha uma questão que você passava o cartão, né? O pessoal fazia isso meio errado, né? Quando era no cartão de crédito, o cara mudava o preço de qualquer coisa que você ia comprar. E a legislação não obrigava o cara a fazer o cartão de crédito em uma vez ser o mesmo preço à vista. O cartão de crédito era considerado pagamento à vista. E virou um buchicho muito grande, uma bagunça toda. Se eu não me engano, o Bolsonaro foi lá e criou isso, né? E criou essa medida para colocar essa alteração de preço. Até no nosso informativo tem o nome da lei lá, não estou lembrando. Né? É uma tendência do mercado, né? Uma tendência do mercado em se organizar com as formas de pagamento, porque qualquer forma de pagamento hoje ela tem um custo operacional. Então você passa o pagamento de uma parcela de preço, combustível é uma conta muito apertada, né? Então a transação financeira ela impacta muito no custo operacional do processo. Então, como isso veio para o mercado, você vê hoje, se você vai nem muito longe, não. Se você vai em Palmas, hoje é quase 100% das operações de Palmas de combustível trabalham dessa forma, né? Então você vai em outras cidades, você tem essas formas de pagamento conforme o processo que tem. Com a vinda do Pix, né? Isso cresceu demais, né? Antigamente você tinha um pagamento em dinheiro, né? Então tinha pagamento em dinheiro, talvez era difícil o cara dar com dinheiro. Aí veio o Pix, então isso cresceu demais com essa forma de pagamento. Então, basicamente,
respondendo a pergunta dele de uma forma clara, é tentando seguir o mercado, a direção que o mercado está tomando. Então, o mercado de combustível tem tomado essa, esse segmento, né? Essa linha, né? Se você olhar em outros supermercados, em grandes centros, alguma coisa, sempre tem uma tendência para essa linha, para que consiga trazer para o consumidor uma transparência no processo, né? Então é super interessante. Ele mostrando para ele que aquela operação que ele usa no cartão de crédito, alguma coisa, ela tem custo, né? E como a gente todos sabe, a única pessoa que paga o custo no nosso país é o consumidor. Não, consumidor. Então, se tem custo, ele tem que ser de uma forma geral. Se eu vou fazer uma transação que não tem custo, eu vou dar um benefício para o meu cliente. Então, eu fiz uma transação que não tem custo, dei benefício para o cliente, né? Mas isso é uma tendência, né? Não foi criado da minha cabeça, não foi nada, foi a mesma ideia do posto de combustível, né? Quando eu falei da ideia das fazendas, quando a gente botou para a parte de posto, tive que estudar a questão de combustível, de logística, de comércio, de legislação, um punhado de coisa, e visitar mercados, e visitar coisas, né? Para a gente trazer mesmo, estar atualizado para o segmento, né? Que cada segmento tem as suas particularidades. Então, a gente tentou fazer essa atualização. Bem, e isso é uma tendência do mercado. Então, tentando seguir a tendência aí, com a legislação. Marcelo, e como é a sua rotina hoje? Sua rotina como empresário? O que você considera essencial para liderar tantos negócios? Não sei, tu já falou um pouco. Não, a gente ficou repetitiva a pergunta. Não, Mas então vou fazer. É a rotina básica do dia mesmo, né? Do dia. Tá bom, porque eu acho que ele falou muito assim ano passado. Então a gente vai fazer de novo. A rotina, né? Isso. Marcelo. Toma banho no gelo. Marcelo, como é a sua rotina hoje como empresário? O que você considera essencial para liderar todo esse grupo, né? Todas essas empresas? Você pode falar um pouco sobre isso? Então, a rotina de empresário, né? É uma rotina. Tem momentos que a gente fica sozinho, tem momentos que a gente está no meio de várias pessoas, né? Então, isso é normal. É uma rotina, assim. Eu falo assim, bem interessante que, primeiramente, a gente precisa ter Deus com a gente, né? Eu acho que a gente tem que se apegar, a gente tem um momento espiritual, né? Um momento de cuidar um pouco da alma aí, né? Acho que todo mundo tem a sua religião, a sua fé, né? Eu falo, não tem religião, é a sua fé, né? Porque eu acho que a gente tem que ter a fé, temos que crer em alguma coisa, né? Nós temos um cara que Deus que construiu isso tudo, né? Se você parar para pensar, né? Se você tiver uns momentos assim, não precisa ir longe, não. Basta você ir aqui no Rio Tocantins, aqui, né? E para naquele barranco do Rio Tocantins e pensa, né? O homem não dá pra te construir com tamanha perfeição e complexidade, né? O cara tem que crer em alguma coisa. Eu acho que isso é normal, cara. Se o cara não crê, manda ele ali no Rio Tocantins e olhar aquilo lá, né? Uma água limpa, uma água transparente, cristalina. Eu acho que o cara tem que crer, né? Em alguma coisa, né? Temos várias religiões, vários segmentos aí que tem a sua crença, né? Nós temos que respeitar todas elas, mas de um modo geral, temos que crer. Então, eu acho que Deus é muito importante, né? Em criar, que lava essa alma, que nos transforma, né? Essa fé, né? Uma palavra bem interessante, né? Que a fé move montanhas, né? Então, ela move você. Né? Onde você está ruim, onde você não está, você tem que ter a sua fé para mover a sua montanha, né? Mover o seu desafio ali, né? Então, isso é muito importante. Né? Depois, eu creio que nós temos que ter uma saúde no corpo, né? É muito, muito importante. Temos um ditado bem interessante que eu gosto de usar, que a gente tem que correr dele, né? Que a gente dá o corpo pelo dinheiro e depois o dinheiro pelo corpo, né? Então nós temos que tentar evitar um pouco disso, né? Nós temos que tentar criar o equilíbrio disso aí. Então a saúde do corpo é muito importante, ter um exercício físico. Apesar que eu não gosto muito de exercício físico, né? Eu vou ali em meio porque a gente precisa ter, né? A gente vai chegando em certas idades e a gente começa a sentir o peso da idade, né? Então a gente começa a ter um momento nosso do corpo ali, né? Precisa ter. E eu acredito que eu preciso melhorar muito na parte do exercício físico ainda, né? Eu não sou um bom exemplo ainda, né, para seguir essa parte aí, mas eu acho que é muito importante você estar bem, né, e a gente percebe quando o exercício, quando o corpo está bem interessante, tudo é mais leve, não, tudo segue mais leve, né?
E assim, não tenho rotina, é uma rotina muito tranquila, né? É uma rotina muito leve, né? Eu falo assim, as coisas muito na naturalidade, né? É muito leve as coisas. Claro que demanda muita essa atividade, né? O próprio mercado em si, o próprio segmento em si, você tem que tomar algumas decisões, você tem que sentar com o pessoal, reunir, conversar, mas não tem rotina, né? Alguns aí já me viram aí na rua de patinete, alguns já me viram aí fazer de roupa de academia até 5 horas da tarde. Eu sou muito leve, muito tranquilo, muito transparente. Eu acho que deixo, como se diz, deixa a vida me levar, né? Então, assim, não precisa ter uma rotina assim de passar, toda hora você passa do local. Não, eu não tenho uma rotina de tal hora eu tô em tal lugar, a pessoa me liga, atendo todo mundo, converso com todo mundo, muito tranquilo, né? Eu acho que é muito leve as coisas. Acho que você não precisa ser muito metódico naquilo, né? Eu acho assim, a gente tem que fazer as coisas com amor, com dedicação, que tudo traz resultado, né? Eu nunca trabalhei focado, por exemplo, no resultado financeiro, alguma coisa, sempre em questão de querer resolver aquilo ali, naquele problema em si, ou uma questão assim, vamos trazer fibra ótica, né? Então, assim, beleza, é um negócio interessante, claro que a gente pensa que pode dar um retorno, é um negócio interessante, eu acho que todo mundo tem o seu interesse financeiro, né? Todo mundo que levanta hoje, que tem o mínimo possível de uma consciência, não tem um interesse financeiro para comprar alguma coisa, para conquistar alguma coisa, um carro, uma moto, uma casa. Isso é normal. Temos que ter essa ambição financeira de construir as coisas para a gente conseguir construir as nossas coisas. A gente receber tudo de mão beijada, a gente não vai se movimentar para fazer nada. Então, isso sempre tem. Isso é normal. Mas você tem que ter mais, ele fala assim, a ambição maior é de solucionar, né, de trazer uma solução, de trazer um produto interessante, de trazer algo que pode ter um impacto, que o retorno financeiro é uma consequência daquele trabalho que você fez. Muitas pessoas vão na frente, né, por exemplo, e colocam o dinheiro na frente do negócio. Eu acho que o dinheiro ele é consequência de um bom trabalho que você fez, né? Então, sim, eu acho que faz um bom trabalho, se dedique, não olha o valor, né? Vamos fazer tal coisa? Vamos. E pergunta e fala assim, mas é quanto que vai ficar? Ou vai ganhar quanto? Ou vai não sei o quê? Vem, não, cara, eu vou seguir esse projeto, eu vou entrar com você. Então, eu acho que você entrando com o projeto, você entrando com aquela ideia e trazer um resultado, o dinheiro é consequência. Mesmo que você não consiga o dinheiro naquele momento, mas alguma outra pessoa vai te ver, alguma outra pessoa vai te, opa, esse negócio é interessante, vou contratar o cara, vou pegar aquela ideia. Então tem isso comigo. Então nunca coloquei dinheiro na frente disso. É uma rotina bem interessante, que é muito natural de ver as coisas, de analisar, né? Eu acho assim, é muito naturalmente você viver isso, né? É muito tranquilo. Não tem uma rotina assim exata. Faz isso, faz aquilo, né? Hoje eu estou num desafio como se diz, de educar dois ferinhas em casa, né? Um de 11 e um de 15 anos, né? São meus dois filhos. Eu acho que a única meta minha hoje, vamos pensar assim, desafiadora é fazer eles, né? Construir a ideia deles, o caráter deles, ser pessoas boas, pessoas. Então, poder transferir com um pouco de conhecimento que eu tenho, né? Porque eles têm a vida deles, vão ter o desafio deles, vão ter todo o processo deles. São dois ferinhas em casa, cada um com uma direção, né? São direções totalmente diferentes que eles têm, né? Então eu tenho essas feras que eu preciso, como se diz, repassar isso, né? É bem interessante. Eu acho que a rotina familiar também é interessante, você ter uma companheira bem interessante do seu lado. Eu acho que o âmbito familiar, ele te apoia bastante, né? Falando da história do posto, né? Eu passei por uma dificuldade familiar, eh, e eu fiquei quase uns 2 anos, mais ou menos, sem me dedicar para o mercado empresarial, né, meio afastado, tipo assim, fazendo só o que era necessário, né. Uma suposta, assim, eu não vou dizer nem que é depressão, porque eu acho que é muito isso, mas eu mesmo me reclusei um pouco sobre isso, né. E depois eu consegui virar a volta disso aí e veio a ideia dos postos, né. Eu falei, eu vou entrar nisso aí para mim me desafiar, para mim virar minha chave,
né? Então, o posto veio também para dizer, ó, Marcelo, você dá conta, né? Você sai dessa, tipo assim, não é uma depressão, né? Tivemos uma dificuldade, quem é amigo meu pessoal também sabe o que eu tô falando aí. Mas ele veio para te Ele veio para preencher, me né? preencher e para um novo combustível, né? Vamos pensar assim, uma nova, literalmente, uma nova força aí, né? Então o posto veio para isso e foi bem interessante. Hoje nós estamos estruturando o grupo, né? Eu quero que tudo isso, assim, vamos pensar assim, qual é meu sonho, né? Que tudo isso esteja bem estruturado, esteja bem organizado, tenha suas diretrizes bem organizadas, que consiga andar sozinho. Eu acho que o grupo é de vocês, né? Dos clientes, né? É dos colaboradores, é de todos eles, né? Eu acho que eu cuido mais disso tudo para eles, para que eles tenham um bom ambiente de trabalho, uma boa estratégia, né? Então eu falo muito isso, é de vocês isso aqui. Entendeu? Então, assim, que tudo esteja bem organizado, bem estruturado, para que todo mundo consiga, de um modo geral, impactar alguma família, alguma coisa que passe por dentro dele. Muito bacana, viu? Assim, eu entendo que Inspirador. inspirador. Eu diria assim que de todos, a gente vê a sua, como você se sente gratificado por simplesmente fazer algo na vida das pessoas, né? Você é um empreendedor nato, não foi por necessidade, como diz a Elizabeth, a fala dela. Então, assim, é muito bonito de ver esse seu lado. Estou, assim, realmente aqui impactada com essa entrevista. Marcelo, cultura empresarial. O que é inegociável dentro do Grupo Mar? Pergunta difícil, hein? Talvez a mais difícil de aplicar. Não, eu acho que assim, eu acho que a gente tem que seguir o básico, né? Eu acho que assim, não tem. Nós temos as legislações, nós temos de tudo, nós temos que seguir o básico, fazer o feijão com arroz, né? Eu acho que tudo que vem de uma forma errada, de alguma coisa, eu acho que isso é negociável, né? Eu não tenho assim, eu gosto sempre de seguir o básico, o feijão com arroz, o tradicional. Se você pegar a ideia minha do empresariado, é feito o feijão com arroz todo dia. O tradicional todo dia. Temos que trazer clientes, temos que entregar um produto à altura para o cliente. Porque, de uma forma, eu sou cliente de alguma coisa. Então, a gente, antes de ser empresário, a gente é cliente. Você é cliente da padaria, você é cliente do espetinho, você é cliente de alguma coisa. E todo mundo que se sente lesado em alguma coisa e não gosta. Então, nós temos que ter uma transparência com o nosso cliente. Eu acho que a transparência, eu acho que você tem que seguir. Ser muito transparente, muito honesto no produto que você entrega, muito isso, né? Tem que ser muito transparente isso. A gente parte muito desse princípio, né? Então, assim, nós não podemos negociar o que não é diferente, né? Eu acho que é o feijão com arroz, é o básico. Se o cara compra A, ele tem que levar A. Eu não posso enganar o meu cliente. Porque se eu engano ele, eu tenho uma propaganda, eu tenho uma ideia, assim, a Connect lá vem aí desde 2003, né? Uma coisa super interessante que antes de 2003, lá em 2004, 2005, nós não fazíamos propaganda de nada, nós não tínhamos propaganda de nada. E por incrível que pareça, eu chegava na empresa às 7h30, 8h da manhã, e eu tinha uma lista, o meu maior medo dentro da empresa era eu chegar numa empresa e não ter o que fazer. Eu nunca tive esse dia nunca aconteceu. Então sempre você tinha cliente para atender, você tinha serviço para fazer, você tinha coisas para fazer. O pessoal procurava a gente. Mesmo por quê? Porque o mercado talvez não dava coisas à altura da pessoa, né? Eu atendi alguns clientes que falavam assim, eu quero fazer tal coisa. Eu falei assim, cara, se você conseguir fazer isso, traz a forma pra gente, porque nós vamos ganhar muito dinheiro. Porque isso que você quer não tem solução. Ah, mas como que não tem solução? Então, talvez ele colocava o cliente também no lugar dele. Falei, cara, você está querendo uma coisa que não existe. Você quer ir para a lua sem gastar dinheiro. Não, se quiser ir para a lua, dê um jeito, mas tem que gastar um dinheirinho, né? Não é simples, não. Não é simples, não. Então, talvez o cara chegava na história da gente querendo ir para a lua, apertando apenas um botão. Eu falei, nossa, eu não tenho botão mágico. Tem até uma estudante que falava, eu não tenho botão mágico aqui, né? Então, assim, temos que construir. Quer ir para a lua? Vamos. Então, vamos organizar a construção de ir para a lua, né? Mas é difícil. Então, é muito transparente. Então, assim, não se negocia. Eu acho que você tem que ser muito transparente no seu negócio, entregar um produto à altura para o seu cliente. Eu venho muito que, assim, nós temos que ter um produto bom, barato e bonito, né? Existe isso. Aí vem algumas
estratégica. O bom não é barato, né? O bonito também não é barato, concordo. Temos algumas coisas, mas nós temos que ter um produto de mercado. Nós temos que estar dentro do mercado. Se o mercado tem uma tendência para um lado, nós temos que ter um produto para essa tendência, né? Se o mercado vai para um outro tipo de tendência, temos que ter um produto à altura do mercado. Então temos que ficar bastante atento com isso. Não se negocia a transparência, né? Não se negocia no produto de qualidade, com o produto que o cliente compra. Eu acho que isso é importante. Quando você fala fazer o arroz com feijão, o básico, né? Isso vai muito de encontro do que eu já ouvi você mesmo falar em outras ocasiões. Você fala, eu não gosto de inventar a roda. Eu quero fazer a roda rodar bem feita e com seriedade. Então, o que você, como se diz, essa cultura, por mais que ela seja simples, de se é o arroz com feijão, mas ela existe seriedade, disciplina, o que você falou, né? Se você for olhar hoje o que a gente já tem hoje, em post, em internet, em agropecuária, você vai ver pessoas talvez muito melhor do que eu. Muitas empresas talvez muito melhor. Eu estou fazendo feijão com arroz, um tradicional, um básico, organizado, sério, honesto. O cliente gosta disso. Né, eu acho que hoje talvez você vê muitas pessoas aí, você tem hoje, né, até o meu celular mesmo, por exemplo, é bloqueado para receber ligação que não está na minha agenda, né? Por quê? Porque é muita gente fazendo fraude o tempo inteiro. Gente, eu tentei falar com ele mesmo. Ele falando assim, sou acessível, atendo, e eu pensando aqui, eu acho que o mercado hoje adaptou, né? Se você quiser falar com a pessoa hoje, eu acho que não é ligar para ela, é mandar um WhatsApp. Eu acho que o mercado se adaptou, né? Então, assim, nós temos que nos adaptar. Infelizmente, eu não gostaria de ter bloqueado o meu celular, né? As pessoas a gente atende, tudo, mas assim, era incrível, era 70% das ligações que eu atendia, 80%, você acha, talvez até 100%, porque quase todo mundo que liga pelo WhatsApp, né? Então acho que 100% das ligações que eu recebo era tudo de fraude, de banco, de não sei o que, cara querendo fazer um rolo com você de alguma coisa. Que vender um produto que não quer, pegar alguma coisa, sempre fazer alguma coisa errada, né? Vamos pensar em alguma coisa que não é tão transparente, né? Vamos pensar assim. Então eu fui lá e bloqueei. E fui fazer um teste, eu acho que já estou aí quase mais de ano com o meu telefone bloqueado. Então, quem está na minha agenda liga, né? Quem não tem uma relação de interesse comercial, como eu converso pelo WhatsApp, alguma coisa liga. E agora a gente acaba ficando em alguns momentos, talvez, num lugar que não tem, talvez, sinal de celular, alguma coisa, que é só Wi-Fi, alguma coisa, o WhatsApp funciona, né? Então, o mundo hoje virou o WhatsApp, né? E nós temos que nos adequar ao novo modo de ligar, né? Essa questão é bem interessante, da gente só fazer um comentário aí, um novo modo de usar, que assim, você pergunta, quem tiver experiência aí, pergunta para os seus filhos, né? Quem tem algum telefone, algum filho novo, o filho não sabe ligar pela operadora lá, ele só sabe ligar pelo WhatsApp. Ele não sabe ligar pela operadora, né, da caixa postal lá, alguma coisa. Colocar o DDD. O filho da gente, de 10 anos, 15 anos, eles não sabem isso. Então, ou seja, e são eles que vão tocar o mundo daqui 15 anos, 10 anos, eles que vão comandar, né? E aí eles não sabem usar o operador, então nós temos que rever alguns conceitos. Tá, Marcelo, e como você tem lidado com a mão de obra hoje no mercado? Como você tem buscado mão de obra qualificada? Ou você tem tentado qualificar essa mão de obra? Eu vi até um episódio, eu vi um vídeo seu falando que você tem esse olhar, né? Que você consegue direcionar uma pessoa para o que ela mais se encaixa. Pode falar um pouco sobre isso? Então, hoje realmente os grandes negócios, as grandes empresas, hoje qualquer negócio, os pequenos, tudo envolve pessoas, né? É fato, as pessoas são as peças fundamentais, né, do processo. A gente não consegue tocar nenhum empreendimento hoje, sim, mínimo que ele seja, digital do que ele seja, tem que ter uma pessoa envolvida por trás. Não tem jeito. Então, isso é normal. E a gente precisa desses profissionais, né? O mercado, realmente, assim, eu vejo que ele está muito bagunçado, né? Ele está muito, a gente colocava assim dentro do liquidificador e apertou tudo, né? Eu vi um vídeo hoje de manhã, até mandei para um colega meu, dizendo que a medicina, nos próximos 15 anos, vai acabar. É assustador, né? Que vai virar a inteligência artificial, que vai virar o médico robô, que mais você vai conversar com a sua inteligência artificial, ela vai te receitar um médico, você vai te receitar
um medicamento. Então existe uma tendência assim bem interessante que as profissões vêm se transformando, né? Acabam umas, entram outras, né? Por exemplo, eu com meus 15 anos eu fiz um curso de datilografia em máquina de escrever, né? Hoje eu não vejo nenhuma criança querendo aprender a digitar no teclado, né? Eles aprendem por conta própria, porque existe, por exemplo, para quem não sabe, tem uma técnica, né? Você colocar os dedos, posicionar os dedos no teclado ali. Eu até quero ver essa pergunta pro meu filho, se ele sabe, tem como explicar para ele. Eu até fazer essa pergunta para ele. Então, assim, isso é um cenário interessante que as profissões vêm se transformando, né? O acesso à informação, né? Tá muito fácil, né? Então, assim, por tá muito fácil, eu acho que as pessoas não estão dando valor à informação, né? Então, você vê alguns videozinhos na internet aí perguntando coisas básicas para as pessoas não sabem. Ah, deixa eu ver no meu celular aqui, deixa eu dar um Google aqui, né? Para me ver tal coisa. Então, a pessoa está muito viciada em pegar informação pronta, entendeu? Então, é uma dificuldade do nosso setor, né? A gente não sabe se isso pode piorar ou se isso pode melhorar com esse setor, com essas pessoas nesse sentido, né? Tivemos recentemente agora um decreto, eu acredito que até o próprio governo está se preocupando com isso, né? O próprio decreto do governo agora, dando uma suspendida nas faculdades EAD, né? Nas faculdades online, né? Ou seja, as que estão rodando podem continuar e finalizar, mas a partir de, não sei de que data, não sei se já estão homologados, mas a partir de uma data agora específica, os novos ingressantes em faculdades vão ter que fazer um percentual de aulas físicas presenciais. Antigamente fazia 100% online. Proibiu alguns cursos de CEAD, né? Outros cursos permitiram, né? Então estou vendo que o pessoal parece estar começando a se movimentar. Até o governo já se movimentou alguma coisa relacionada a isso. Então a informação hoje está muito acessível, né? Você vai ali no seu celular, digita qualquer coisa, né? Um texto, ele te dá um texto, te dá pronto. Isso está fazendo as pessoas parar de pensar, né? Parar de raciocinar. Eu acho que para quem quer romper essa barreira, né? A pessoa que consegue romper essa barreira é mais sobressair no mercado demais, né? Porque o mercado está crescendo, né? O nosso país cresceu demais, o mundo de um modo geral se transformou, né? O nível de pessoas com pouco conhecimento, com faculdade, está se acabando. E se crescendo de tudo, né? O mercado, eu acho, a economia global, de um modo geral, cresceu assustadoramente, né? Então os números cresceram. E depende muito disso, depende muito das pessoas. Então, assim, aí como, beleza, Marcelo, você falou e não falou nada, né? Eu ia pensar assim, A a resposta, né? Mas você falou e não falou nada, né? Mais ou menos isso. A gente tem que nos adaptar, né? Eu falo assim, pegar pessoas, treinar, cobrar um estudo, eu acho que assim, eu falo muito que a gente contratar pessoas, muitas pessoas assim, a pessoa tem pouco, eu falo muito isso lá que eu não sei, vamos pegar uma pessoa que tem um pouco de interesse, ensinar ela, a gente vai ensinar ela. A hora que ela trouxer ela do mercado para cá, né, do segmento para cá, eu vou ensinar o mercado vai ensinar ela, mais ou menos o que aconteceu comigo no posto. Pô, Marcelo, você nunca mexeu num posto? Cara, eu nunca entrei num posto. Vou dar um exemplo para você. E eu acho que eu nunca fui num posto de combustível, sei lá, para mim ver um caminhão descarregando combustível, né, um exemplo. Então eu achava que o combustível vinha por debaixo da terra, né? Assim, a gente sabia. A gente achava que vinha debaixo da terra. Hoje, quando chega um cliente lá no posto, eu quero comprar um combustível para levar para a fazenda um volume grande. Eu falo, mas será que o meu combustível dá para vender para ele? Porque você tem um estoque de combustível ali dentro. E aquele estoque é mensurado de acordo com o seu volume, com o tamanho do seu estoque, da sua capacidade. E o cara chega do nada e quer te comprar 2.000, 3.000 litros lá. E eu percebo que ele tem a mesma sensação que eu tinha antes, né? Eu chego lá, eu quero 3.000 litros e pronto. Tem que ter, né? 3.000 litros lá, entendeu? Eu vejo quando eu perguntei, eu tinha a mesma sensação que eu tinha antes. E por trás eu olho assim, o que eu tenho que fazer? Não, tá bom, você consegue pegar aqui, você consegue pegar em outra unidade, tem que dar um jogo de cintura para demonstrar para o cliente que eu tenho que atender ele, né? Então, assim, eu vejo que nós temos que ter pessoas que têm interesse. Entendeu? A pessoa que tem interesse. Aprender, a pessoa vai aprender. Se a pessoa tiver um pouco
de interesse pelo segmento, por ela mesma, aquela de ganhar alguma coisa para ela mesma, ela vai ter interesse em aprender e vai estar lá. É difícil, o nosso mercado não está fácil, né? Então, nós estamos num momento de todo mundo conseguir as coisas muito fácil. Eles pensam que é muito fácil as coisas, né? Então, pessoas vão lá, talvez quer ser desligado da empresa, meramente para ter um benefício social, né? Pessoas que estão assim, tá tendo alguns benefícios, algumas questões que as pessoas acham que o mercado é fácil, e não é fácil. Ele fica vivendo uma ilusão, perdendo tempo da vida, e ele nunca sai daquela mesmice e ele mesmo não evolui, né, profissionalmente. Mas a gente tem conseguido pessoas, eu acho que nós temos pessoas aí que temos conseguido, infelizmente, nós temos uma janela, uma lacuna aí das pessoas jovens, tá perdendo, né? Nós temos uma fatia de jovens. Eu comecei a trabalhar na Digitec, no exemplo que eu comentei com você, com 15 anos. Com 16 anos eu comecei a dar aula lá e fui evoluindo, fui indo. Hoje você vai dentro da empresa, pessoas com... meu maior grupo de funcionários hoje são mais velhos. Então, cadê os jovens ali dentro, né? Nós estamos tendo uma dificuldade, né? Mas eu acredito que esse problema vamos deixar para a próxima geração. Eu vou usar essa turma mais velha, vou nos dedicando, mas nós temos um pouco de dificuldade. Mas nós não podemos virar. Eu acho assim, antigamente você tinha... As pessoas não tinham acesso à informação, né? Então era muito difícil. Então, o problema de antigamente era outro. Eu acho que sempre nós vamos ter um problema, né? Nós não podemos... Eu lembro que eu fui numa palestra, né? Fazendo um comentário com um parente. Eu fui numa palestra uma vez lá na UNIR, bem na época da pandemia, né? Então naquela época da eleição entre Bolsonaro e Lula, né? Até alguns me questionaram algumas coisas lá, né? Então na pandemia, período eleitoral, e me levaram lá para uma entrevista para falar sobre a pandemia, né? Aí levaram alguns empresários lá, e é interessante. Fulano de tal, o que você fez com a pandemia? Ah, mandei meus colaboradores para casa, fiz isso, isolei a empresa, isolei isso, isolei aquilo, o hotel fiz isso também, tal. Aí chegou na minha vez e fizeram a pergunta, porque todos eles me mandaram o povo para casa e eu aqui trabalhei para todos eles. Brinquei com eles, né? Porque todos eles mandaram o celular para casa, eles não tinham internet em casa, eles ligavam para mim para instalar a internet para eles, e eu tinha que ir lá instalar a internet para eles. Até dentro da UTI do regional aqui, nós tínhamos que entrar dentro da UTI do regional, que eles ampliaram a UTI, tinha uma UTI só de Covid, e os caras estavam de internet lá dentro para monitorar os equipamentos. Quem teve que entrar dentro da UTI do regional? A nossa UTI. Então, enquanto houve a pandemia, e todo mundo mandou para casa, foi a época que eu mais trabalhei. Nós trabalhamos quase de domingo até comigo. Então nós trabalhamos demais nesse processo da pandemia, naquele boom de fechar as lojas, de fechar as coisas, nós trabalhamos demais. Todo mundo queria ir para casa, mas queria a internet funcionando, né? Eu não vou para casa, mas eu quero ter internet funcionando para pedir a comida, para pedir alguma coisa, para trabalhar. Beleza, não estou questionando que foi certo ou que foi errado, não estou aqui para isso. Mas eu quero dizer que nós temos que nos adaptar. O que nós temos que entender, nós temos que nos adaptar. Então aí vieram aquela uma pergunta de Lula e Bolsonaro. Eu fiz só uma resposta. Eu falei assim, olha, tanto Lula, ou tanto Bolsonaro, ou tanto Joãozinho, ou tanto Manuel, eu vou trabalhar da mesma forma. E se um deles fizerem qualquer coisa, eu vou fazer o seguinte, eu vou me adaptar à regra deles. Porque eu vou sobreviver. Eu vou sobreviver ao mandato do Lula, eu vou sobreviver ao mandato do Bolsonaro, eu vou sobreviver a qualquer um que estiver lá. Porque eu vou me adaptar. Então nós temos que nos adaptar ao mercado. Entendeu? Daí a gente fala assim, fez a mudança, a pandemia veio, o cara pecou. Cara, se adapta. Vê onde é que você pode se encaixar, como é que você vai. É difícil para alguns, é difícil para outros, mas você tem que se adaptar ao mercado. Essa é a nova realidade. Tinha uma frase que falava muito, né? Que foi até a Rede Globo que falou muito essa frase, que falava assim, é o novo normal, né? Então eles falavam muito isso, né? Então é o novo normal. Então não para de achar que isso é dificuldade, isso é realidade. É o novo normal. Eu falei muito essa frase que eles utilizavam. Gostei muito desse jornal que eles utilizavam. Então essa questão de pessoas é o novo normal. Eu acho que o empresário que vai entrar ele vai ter que se encaixar nisso aí, contratar pessoas, garimpar, procurar pessoas e tentar sugar o máximo daquela pessoa no segmento que ela tem de qualidade. Entendeu? Nós temos que ser sinceros, né? Teve um colaborador meu que teve um negócio interessante que falou assim para mim, Marcelo, o meu sonho é trabalhar no agronegócio.
E ele tinha recebido uma proposta do agronegócio e tal, e esse cara do agronegócio chegou a conversar comigo, ô, o funcionário seu tá me procurando, né? Falei, cara, show de bola, cara, um funcionário muito bom, nunca tive problema com ele e tal, hoje nós somos amigos. Ele tá lá num outro colega que trabalha. Então, assim, teve uma transparência tanto do colega empresário, tanto de um pouco dele, e ele foi pra lá, isso é normal. Eu não posso achar que o cara tá me tomando meu colaborador. Entendeu? Que muito cara tem cara de ele tomou o meu colaborador, não. Ele evoluiu. Eu tive um processo de evolução que não serviu para ele. Então eu tenho que me organizar e não achar que ele tomou o meu colaborador. Isso é normal na realidade. Né? Ele foi num segmento, está se sobressaindo no segmento que ele entrou lá. Teve algumas evoluções lá dentro porque ele está fazendo o que ele gosta. Né? Então nós temos que fazer o que ele gosta. Então, quando a gente fala do mercado empresarial, eu sou apaixonado por empreender. Eu sou apaixonado em fazer essas coisas funcionar, ver essa engrenagem rodar. Né? Isso acho interessante. Talvez você ir num grande centro, ver alguma coisa interessante e trazer para cá, que legal, que interessante. Né? Então hoje o mercado realmente tem uma dificuldade com profissionais, a gente sofre com isso é fato. Né? A gente tenta pegar pessoas aqui da região, a gente tem que pegar pessoas, a nossa equipe basicamente é formada tudo de pessoas locais aqui mesmo, que de uma forma ou de outra tem um envolvimento com a cidade, né? Talvez não é nascida aqui no Grupi, mas veio de uma região, veio de uma cidade de Peixe, de Araguaçu, ou Palmas, o que seja, que veio aqui para cá. Né? E assim, é regional, né? Pessoas que veem, e a gente vai se adaptando, né? Temos que nos organizar. Temos que aprender a nos adaptar com as mudanças. Sobrevive, né? Uma palavra bem interessante. Chega no final mais rápido quem se adequa melhor nas mudanças. Né? Então, se você adequar melhor nas mudanças, vai dar certo. Eu falo que mudança vai vir o tempo inteiro. É um governo entrando, é outro saindo, é um sendo impeachmentado, é outro entrando, né? É municipal, é estadual, né? Então você tem de tudo um pouco, né? Por exemplo, nós já tivemos vários impactos, né? Nós já ganhamos licitações de governo, nós já perdemos licitações, já foi encerrado o contrato nosso e a Conexão está aí. Então nós temos que adaptar, nós temos faturamento de uma forma, diminuir o faturamento, nós temos que adaptar ao normal. A nova estratégia, entendeu? Isso é realidade. Então nós temos que nos organizar. Porque tudo vem, tudo se encaixa. E as pessoas são daqui. Incentivar as pessoas a estudarem, não tem regra, não tem. É fazer o feijão com arroz, né? Fazer o que não tem, né? Não tem muita estratégia aí. Quero assim que você me fale assim, qual que é o seu livro? O que você carrega assim com você? Então, né? Fizeram essa pergunta para mim há uns 2 anos atrás. Né? E construir o lema do grupo com essa pergunta que fizeram para mim, né? Justamente o que você fez para mim, né? Então, assim, o meu lema, né, o que eu vejo de importante é trazer solução. É solução para o cliente, é que ele tenha bem atendido. Então, focar sempre no atendimento. Então, falando assim, trazer solução para o cliente. Eu acho que isso é muito importante, porque quando o cliente te procura, ele procura com alguma dificuldade. Quando você entrega uma solução para ele, né, ele fica satisfeito. Eu vejo isso como cliente. Quando eu vou para algum local procurar uma solução e a pessoa não me entrega a solução, eu falo, cara, deixou a desejar. Então, quando você entra na alma do cliente, de uma forma geral, e entregar uma solução para ele, entendeu? Que você deixa algo que supostamente poderia ser pesado para ele, algo leve para ele, ele vai te valorizar, ele vai te chamar, ele vai te dar valor sobre isso. Então, quando a gente coloca isso, que o nosso lema é trazer solução para o cliente, fica muito leve tudo que a gente trabalha, né? Porque, de um modo geral, é o cliente que move tudo, né? Nós estamos aqui hoje por causa dos clientes, né? E eles estão comigo porque em algum momento ele teve alguma dificuldade e ele precisou de alguma necessidade, eu trouxe essa solução para ele, né? Então, desde que seja um produto à altura do mercado, com tecnologia, com tudo, ele fica satisfeito. Então, nós temos que trazer a solução para o cliente. Marcelo, muito obrigado por compartilhar conosco a sua história. Eu acho que nós saímos com uma visão de que negócios complexos não necessariamente precisa ser complexo e pesado. A gente vê o formato como você trabalha,
como os seus negócios estão crescendo, como está estabilizado, estruturado, e ver o empresário que é a cabeça disso, falando de leveza, que se nos dias de hoje a gente assusta, a gente pensa, esse cara tem uma rotina de acordar cedo, de madrugada, dormir, então isso traz com certeza uma tranquilidade para nós que estamos trilhando, né, Thaís? Esse mundo aí do empreendedorismo. Então, mais uma vez, nós te agradecemos muito por isso, por esse tempo de qualidade aqui. Marcelo, quero deixar aqui também meus agradecimentos, dizer que você pode contar com a CIP, acredito que você seja associada, e, e agradecer, dizer que esse bate-papo aqui foi muito inspirador, com certeza aí todo mundo que assistir vai gostar, vai adquirir algo bom, e te desejar sucesso em todas, para o Grupo Mar, em todos os seus investimentos aí, e é isso, muito obrigada. Eu que tenho que agradecer a todos, agradecer você, Thaís, agradecer você, Marcos, agradecer a equipe aí, né, de toda a organização. Apesar que a gente estava meio tenso no início, mas a gente foi se colocando leve, né? Então, assim, eu quero deixar a portas do Grupo Marra aberta, né? Somos associados lá na CIG, né? Temos um bom relacionamento, acho que com quase todos os empresários, né, de Grupi. Quero deixar minhas portas abertas aqui no Grupi para grupo, para quem quiser visitar, para quem quiser trocar ideia. Fiquem à vontade, né? Assim, é uma coisa muito tranquila, né? Eu adoro ensinar, adoro explicar, adoro conversar, não tenho. Eu acho que quanto mais a gente ensina, quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente troca ideia, mais a gente aprende, mais a gente cria respeito. Então, assim, o Grupo Barra está de portas abertas a quem quer aprender, quem quer gerir e conhecer alguma coisa, conhecer uma rotina muito leve, né? Eu acho que essa parte de conhecimento, essa parte da leveza, né? Quem trabalha comigo sabe que sou muito leve, eu não ando nem com tablet, nem com nada, é somente um celular, porque todo mundo anda com celular hoje, né? Então, assim, é tudo muito leve, é tudo muito transparente, muito normal, assim, as coisas que a gente conversa, né, no dia a dia. Então, o grupo está de portas abertas, nós estamos se estruturando, estamos com bastante vagas de emprego aí, as pessoas que querem nos empreender, a parte comercial, divulgação, né, parte de gestão também, nós estamos bem organizados, tentando nos organizar, né, não é nem nos organizar, nós estamos nos documentando, nos profissionalizando nos processos, né, nós estamos organizando um processo de transformação interna dos processos nossos, né, é um processo, de um modo geral, uma empresa que eu já fiz de tudo nela, né? Então, ou seja, eu já fiz instalação de internet, já fiz reparo na casa do cliente, eu já subi em torre, eu já fiz de tudo. Então, a gente vem crescendo de uma forma e a gente começa a ter que profissionalizar os processos, né? Então, os processos estão sendo construídos, nós estamos numa fase mesmo de transformação, para que mesmo a gente consiga romper essa barreira mesmo e da profissionalização mesmo do processo. Então, o grupo está aberto, a gente estudar, conhecer, vocês estão todos convidados e sinta à vontade. Com certeza, algum de vocês aí que estão ouvindo, eu já impactei a vida de algum momento de vocês aí, numa forma de utilização de produtos nossos, né? Então, quem não utilizou, faça um convite para experimentar alguns produtos do grupo, né? Temos vários segmentos aí que podem experimentar. Então, convido a todos os telespectadores aí, né? Para ser o nosso cliente, os que já são clientes nossos, eu agradeço a todos pela confiança, né? Espero poder ter atendido todas as expectativas dos clientes, né? Estamos sempre à disposição a novas ideias, a críticas, as correções, que ninguém se constrói sem críticas, né? Sem as correções, sem aquele puxãozinho de orelha. Estamos aptos, podem contar comigo. Então, você que acompanhou o podcast Assim Conexões, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem ligados para o próximo episódio. Até mais.